Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para uma rodada magnífica de entrevistas e hoje com um cara super especial que eu tenho pouco contato, mas o conteúdo dele é muito abençoador. Se ele te abençoa nas redes sociais dele, que ele vai divulgar mais para frente para que vocês possam dar uma olhada lá, certamente vai ser muito abençoador que você assista essa entrevista até o final. Se você é jovem, se você tem um filho jovem, um filho adolescente que está aí nessa idade aí da puberdade, tenho certeza que vai ser muito edificante esse papo com um cara que fala com conhecimento de causa. Mas antes de começarmos, só para lembrar e deixar claro que esse canal é um canal muito democrático e as opiniões dos entrevistados não refletem necessariamente a opinião desse que vos fala e nem a opinião do canal, mas certamente abre os seus horizontes e te possibilita uma variedade de conhecimento e você pode tomar suas próprias decisões. Mas sem mais delongas, queria chamar esse cara aqui de nome super difícil, Eduardo Carnevale, não sei se falei certo, chega para cá, meu querido, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, falou certinho o nome. Valeu, Moaz, valeu, Ah, Pestino, obrigado pelo convite. tamo junto, rapaz, foi difícil, eu achei que seu nome era americano, era inglês, aí eu tava pronunciando Carnaval, olha, quase carnaval, aí você me deu a corrigida. Tradução na Itália é carnaval de Carnevale. Ah, caramba, mas você é um cara festeiro também? Não, eu não gosto. Cara, me conta a sua história, como que se deu sua conversão, você já nasceu em berço cristão, como que foi esse processo? Ah, legal. Primeiro agradecer aí o convite, a amizade que a gente começou aí no Instagram e a oportunidade de falar aqui e quem tá assistindo também, né? Bom, eu nasci em berço evangélico, né? Meus pais sempre frequentaram a igreja, meus pais sempre serviram na igreja, eram líderes. Meu pai foi líder de jovem, foi presbítero. A minha mãe do Ministério Infantil também, sempre deu aula. Então eu cresci dentro da igreja, eu cresci servindo, indo para retiro, ajudando lá na igreja. Lógico que quando a gente é criança, a gente vai pelos amigos, pela bagunça, né? Mas foi uma infância muito boa, graças a Deus e graças aos meus pais. Ser criado na igreja, eu acho que é um privilégio. Eu sempre tive em contato com o ambiente da igreja, assim, sempre frequentei a mesma igreja que meus pais, né? Não é a igreja que eu faço parte, era uma outra igreja, então eu frequentei duas igrejas, e foi muito bom essa minha infância aí dentro da igreja. Sempre toquei bateria na igreja, desde pequenininho, desde... Minha primeira bateria que eu ganhei foi com 2 anos de idade, eu já tinha uma bateriazinha mini lá e ficava batendo, então eu sempre gostei, assim, de igreja, desse ambiente. Eu tenho observado as suas leituras também, muito interessantes lá que você posta no seu Instagram, tá? Um conteúdo assim de teólogos muito bons. Você tem algum contato assim mais forte, mais uma proximidade com a teologia reformada ou é só coincidência mesmo? Cara, assim, eu não consigo me classificar 100%, porque até uma área que eu preciso me aprofundar mais. Mas numa linha, se eu tivesse que me deixar o que você estava mais perto, seria mais perto de uma teologia reformada mesmo. Tanto autores nacionais quanto internacionais, eu gosto bastante dos reformados, né? Não frequento uma igreja presbiteriana, minha igreja não é presbiteriana, mas ela é uma batista, e, enfim, e ela consegue dialogar com as duas coisas, né? Mas eu aí, se fosse colocar numa reta, eu estaria mais perto dos reformados. Eu gosto bastante da teologia deles e me identifico mais. Joia, como foi o seu contato assim com a liderança mesmo assim que te possibilitou também ser líder dos jovens, né? Como foi que você ingressou aí nesse seu ministério, digamos assim? Você acha que o seu chamado é para isso mesmo, para liderança, além do louvor, né? Claro que você já comentou um pouquinho mais. Como foi esse processo? Não, só antes de responder essa pergunta, eu vi lá no seu Instagram que você também é calvinista, né? Você é daqueles que é 100% convicto ou não? Assim, eu sou de carteirinha, eu sou dos famosos odiados e também eu era um cara muito chato, mas eu aprendi a viver em paz. Pô, depois eu preciso de umas aulas suas, assim, que essa é uma área que eu tento aprofundar e é importante, assim.
Só que tem várias. É muito profundo esse assunto, né? Eu gosto de saber mais. E eu vi lá no seu Instagram que você é calvinista, tinha até a tulipa lá. Eu falei, opa, esse aqui é de Sim, verdade. Mas então, sobre meu ministério, né? Na igreja que eu faço parte, que eu frequento desde 2019, chama a Casa da Rocha. É uma igreja aqui no Tatuapé. Só tem três, uma no Tatuapé, uma no Ipiranga e uma em Guarulhos, tudo aqui em São Paulo. São só três. E um líder no ano passado, que frequentava a igreja, ele viu que eu era um cara, tipo, que conversava com todo mundo e que, tipo, era um pouco mais maduro e tal. Mas isso não é mérito meu, é tudo mérito de Deus, porque eu mesmo nunca busquei isso. Eu sempre, tipo, conversei com geral e deixa eu ficar certinho aqui. Aí, sempre conversei com geral, sempre tive uma base evangélica e é isso, eu não fiz nada para merecer isso, vamos dizer assim. E aí esse líder, antigo líder de jovens, ele chegou em mim e falou: Du, preciso de alguém jovem, porque ele não é jovem, né? Ele é pai e tal, é bem mais velho, então, assim, todo respeito a ele, ele não é jovem. Ele falou assim: Du, preciso de alguém mais novo para me ajudar na coordenação dos jovens. Alguém que fala com todo mundo, que é amigo das pessoas, porque você não consegue liderar se você não for amigo. Você tem que ter uma proximidade para você aconselhar, para você trocar ideia e tal. Pô, me ajuda, eu te peço umas dicas, você pede umas dicas. E esse cara era pastor, assim, um conhecimento muito grande e tal, só que ele não estava muito conectado com os jovens, né? E eu meio que fiz essa. Meio que eu era um vice dele, vamos dizer assim, né? É que lá na igreja a gente usa outros nomes do que líder, mas para resumir era ali, tipo, a relação de líder e vice-líder, né? E aí eu ajudava ele, tipo, tinha um evento que às vezes ele não podia ir, eu ia lá e pregava, ou ia lá e conversava com algum jovem, com alguma jovem que ele não tinha muita proximidade, e ele ficou uns 8 meses assim com a gente, mas por uns problemas pessoais ele teve que sair da igreja, saiu do ministério e saiu da igreja, por coisas pessoais. E aí o pastor, o Jorge Bruno, mandou um abraço para ele. Eu falei assim, eu falei, gente, os jovens não podem ficar largados, né? Comecei a orar, falei, Deus, prepara alguém, né, para cuidar dos jovens, para cuidar dos adolescentes, porque o ministério não é muito grande, mas também não é pequeno. Tem entre 30 e 40 jovens, vamos dizer assim. E adolescentes, juntando jovens e adolescentes, né? Eu falei assim, Deus, prepara alguém, nos ajuda aí, né? É o segundo líder que passa e acaba por algum motivo saindo, né? O que está acontecendo? Aí conversei com o Jorge, que é o meu pastor. Ele falou assim: Du, vai tocando aí os jovens. A gente vai orando, vai conversando para ver quem pode ficar aí no lugar do antigo líder. E vai tocando aí. Qualquer dúvida você me chama para eu te ajudar. Não precisa decidir nada sozinho, mas vai tocando os jovens, né? Assim, tá. Aí fizemos um culto, reuni algumas pessoas de confiança para me ajudar nesse 2 meses que a gente estava sem uma liderança fixa. E tocamos os jovens. E deu super certo, assim, graças a Deus. O culto foi legal, os encontros que a gente sempre propôs a fazer foi tudo bem. Aí, depois de 1 mês, 2 meses sem uma liderança oficial, o pastor Jorge, né, conversou comigo, falou assim, ó, Du, eu sempre quis um jovem na liderança dos jovens pela linguagem que você tem, pela você consegue influenciar, você consegue trocar ideia. Eu acho que jovem sabe o que funciona para jovem. O que funcionava na minha época, na época que eu era jovem, não funciona mais hoje. Então, assim, precisa de um jovem com a cabeça de jovem para ajudar nos problemas do jovem de hoje, não do jovem dos anos 90, dos anos 80, entendeu? E aí, fiquei feliz, lógico, né? E orei, aceitei, né? Essa responsabilidade, né? Essa função, porque eu não encaro como um título, viu, Moça? Eu não acho que liderança é um título só, é uma função. Se a gente for lá na igreja de Atos, do primeiro século, eles não encaravam como um título hierárquico, eles encaravam como uma função, né? O diaconar, que é o verbo de servir. Então, assim, é uma função, não é um título de estar acima ou de estar abaixo, entendeu? É uma função. Então, eu aceitei essa função e aí, assim, como eu sou novo também, eu tenho 22 anos, o pastor colocou um outro pastor lá da igreja para me acompanhar, para me discipular, para
estudar a Bíblia comigo e me ajudar, tipo, preparar sermão. Às vezes ele prega, às vezes eu prego. Algumas dúvidas bem mais teológicas ou bem mais difíceis eu converso com ele, a gente tem essa proximidade, né? E achei isso bem legal também do meu pastor de colocar alguém para me discipular, porque assim, eu também, pela minha idade, preciso ser discipulado. Lógico, eu talvez esteja discipulando outros, mas eu também preciso desse apoio, né? E aí eu tô mais ou menos há uns 8, 9 meses aí como líder de jovens lá da igreja. E Deus tem sustentado, tenho gostado muito, é uma responsabilidade muito grande também, né? Se lidar com problema de jovem, de adolescente, não é fácil. Hoje em dia a juventude aí tá bem complicada, são várias questões. Tem muita gente dando informação na internet, então às vezes o jovem pega uma informação do nada e toma aquilo como verdade, aí você tem que ir lá na Bíblia, mostrar que não é, enfim. Mas é uma parada que eu tô gostando. Eu me encontrei nesse ministério, sendo bem sincero. Eu sempre achei que o meu ministério era tocar bateria, e amém, tava feliz. Mas hoje, assim, eu tô mais focado na questão da liderança e do ensino, sim, do que tocar bateria, que eu amo, mas eu acho que não é o meu foco no momento, né? Cara, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? O fato de você ser um cara comunicativo, que aparentemente para as pessoas é algo muito simples. Uns têm essa comunicação mais aflorada, outros são mais tímidos, mas é incrível como até isso você atribui a Deus, né? De certa forma, é um dom de Deus. E eu percebi Sim, que você tem lido muita coisa também sobre idolatria, né? sim. Como fazer para não deixar que o nosso ministério ele tome conta do nosso coração a ponto de que a gente ache que nós estamos lá porque eu sou o cara, porque eu sou o bam, 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 e não pela misericórdia de Cristo. É. Cara, eu tive essa questão tem uns 2, 3 cultos, né? Porque teve um culto que eu fiquei sem voluntário para ajudar, assim, alguns. Do nada um falou, eu vou viajar. Aí outro falou, não, eu fui chamado para tocar. Tá dando para me ouvir? Deixa eu desligar o som aqui. Ah, tá. E aconteceu isso, já chegou para perguntar, uns 2, 3 cultos de jovens, porque a gente faz um culto de jovens por mês, né? Tirando os encontros, um culto de jovens por mês. Há uns 3 meses atrás aconteceu isso. O que aconteceu? Eu fui perdendo voluntários para ajudar no culto, só ficou meia dúzia ali para ajudar. E eu fiquei muito preocupado e muito ansioso. Falei, meu Deus, tipo, vai dar tudo errado. É, eu não sei como vai ser. Tipo, eu tava colocando o funcionamento do culto nas minhas mãos e nas mãos das pessoas que estão me ajudando na liderança. Como se o culto dependesse de mim e das pessoas. Sendo que não. Lógico que o culto ele depende dos voluntários, mas primeiramente ele depende de Deus. E a última coisa que eu fiz foi orar. Olha como eu sou pecador, assim. Em vez de orar, eu já fiquei desesperado, já comecei a ligar para um, falei, você vai conseguir no culto, tô precisando de ajuda, tal, tal, tal. E aí chegou na sexta-feira, eu fui revisar o sermão, eu falei assim, meu Deus do céu, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu coloquei assim, a minha. Eu atribuía o funcionamento e o sucesso do culto a mim e às pessoas que estão me ajudando, sendo que não é assim. Se uns faltarem, Deus vai suprir de alguma maneira. E se não tiver voluntário, amém. Vai todo mundo sentar lá, ouvir a palavra, nem que seja um culto. Uma pessoa pregando e o espaço do culto, amém. É um culto a Deus. Não precisa ter banda, não precisa ter decoração, não precisa ter filmagem. Isso é uma coisa secundária, sabe? E então, assim, essa parte de idolatria, eu terminei um livro de idolatria, né, que é o Deus que destrói sonhos, e eu comprei um do Iago Martins, comprei não, ganhei, que é O Alvorecer dos Deuses, que eu ainda não comecei, que fala sobre idolatria, né. Mas eu acho que é bem calvinista pensar assim, que é você saber que você é muito pecador e que você não merece. Tipo, eu não mereci estar nessa posição, você não mereceu estar nessa posição. Foi graça de Deus. Se eu tenho um dom de ser comunicativo, se você tem um dom de ser comunicativo, de pregar bem, uma pessoa vai ter o dom de organizar bem o culto, de limpar bem o culto, outra pessoa vai ter o dom de fazer as gravações, fazer os convites do culto, outra pessoa vai ter o dom de cozinhar para que tenham comes e bebes depois. Então, assim, a gente não é especial por estar com o microfone na mão, por estar pregando, por estar liderando.
Aliás, a gente tem que servir, né? A gente tá abaixo, porque a gente tá numa posição de servo. Então, assim, eu tento não me colocar acima das pessoas, com muita oração, pedindo para Deus amassar mesmo meu ego e falar assim, ó, cara, você não é nada demais, você é faria do mesmo pó de todo mundo, e buscar idolatrar Deus em primeiro lugar. E claro que o ministério é importante, assim, a vida ministerial é importante, você tem que ler, você tem que estudar, mas é igual a passagem de Marta e Maria, né? Lá em Lucas, que Jesus chega na sala dela, na sala delas, das irmãs, Maria vai lá escutar o que Jesus tem para falar e Marta vai trabalhar. E Marta não está errada em trabalhar, mas ela está errada em, tipo, Jesus está na sala e ela vai lá trabalhar. Muitas vezes Deus não quer o nosso serviço, o nosso ministério, ele só quer que a gente abra o coração e escute o que ele tem para falar e adora ele, sabe? Então eu tento pensar muito nessa passagem e entender que eu sou farinha do mesmo saco que qualquer um. Essa passagem de Marta e Maria é interessante porque mostra que às vezes nós podemos fazer as coisas que são de Deus, só que com pecado, de forma equivocada. Isso me lembra muito a questão dos fariseus. Eles pregavam realmente a verdade da palavra de Deus, eles oravam muito, ajudavam os pobres, mas tudo a fim de serem vistos, né? Então, o que Sim, Deus quer de nós não é somente que a gente execute a sua obra, mas que a gente também faça isso com a motivação correta. Dentro desse mundo do jovem, do adolescente, o que é que você tem percebido que é o maior desafio para que eles se mantenham no caminho de Cristo, no caminho de Deus, firmes na obra do Senhor? sim. Quando eu comecei o canal, foi para, tipo, compartilhar os devocionais meus, assim. A cada 15 dias eu postava um texto, um vídeo, não era para produzir conteúdo. Desculpa. Aí, quando eu vi que tinha um público legalzinho, que não era só amigo meu seguindo, eu vi que começava a surgir umas questões e umas dúvidas. E, assim, eu juntei meio que a minha experiência de quase um ano como líder de jovens e tal, e falei, meu, eu posso começar a produzir um conteúdo. E quando eu abro caixinha de pergunta, e converso com os jovens da minha igreja, mas também vejo na internet as questões, eu acho que são três coisas que mais pegam os jovens. A questão da identidade, cadê a câmera? Identidade. Muitas vezes o jovem, principalmente adolescente, ele não sabe onde está a identidade dele. Tipo, tá na sexualidade dele, tá no dinheiro que os pais dele têm, tá no sobrenome, sei lá, tá no curso que ele tá fazendo na faculdade. O jovem, às vezes ele não tem uma identidade bem definida. Tá no círculo de amizade que ele tá, e às vezes o adolescente, o jovem, ele é muito do ambiente, ele é muito moldado pelo ambiente que ele serve, que ele tá inserido. Então, assim, muita gente tem essa crise de identidade, tipo, eu sou filho de Deus, eu sou pecador, Deus me ama, Deus não me ama. E assim, eu acho que é uma coisa que pega muito, e principalmente na questão de sexualidade, né? Muito jovem acha que a identidade dele tá, tipo, no gênero que ele é, ou tá, sei lá, no dinheiro que a família dele tem, na faculdade que ele tem. Isso também entra na questão de idolatria também, né? Quando você idolatra uma coisa. A segunda coisa é a questão da sexualidade. Eu vejo que é uma parada que pega muito jovem, muito adolescente comigo, meu, tanto na internet quanto na igreja também. Questão de, tipo, pornografia, de sexo antes do casamento, qualquer tipo de imoralidade sexual, né? Eu acho que é uma coisa que dificulta muitos jovens na caminhada cristã, né? E não dá para julgar, porque a gente sabe que ser jovem hoje em dia é bem difícil, a gente tem acesso a muitas coisas, mas é uma coisa que eu tento combater com a palavra, com os vídeos, de conversar mesmo, assim, a questão da sexualidade. E a terceira e a última, eu acho que é saúde mental, cara. Eu acho que tem uma coisa muito forte de depressão e ansiedade, assim, na nossa juventude. Vejo no Instagram, vejo na igreja, vejo em outras igrejas. Eu tenho tentado estudar, e eu pensei até em chamar um psicólogo, uma psicóloga para fazer um conteúdo comigo lá no Instagram, para tentar desmistificar algumas coisas sobre ansiedade, sobre depressão,
sobre a depressão é do demônio, não é? É falta de Deus, não é? Muita gente tem essas dúvidas, né? Mas eu acho que são esses três pontos que mais pegam os adolescentes, os jovens e dificultam a caminhada, né? A falta de identidade, a identidade deles não está em Jesus ainda. E, na cabeça deles, né? Claro, a identidade deles está em Jesus, mas eles não enxergam dessa forma. Tipo, minha identidade está em Cristo. Não interessa com quem você namora, com quem você vai casar, o dinheiro que você tem, o sobrenome da sua família, quantos seguidores você tem. Isso não define a sua identidade, isso define características suas. Mas a sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Quando você morreu para você mesmo, para viver a vida para Jesus, né? Como diz lá em Gálatas, Gálatas 2:20. A questão da sexualidade, uma questão muito forte, que eu quero produzir mais conteúdo sobre isso, que é uma parada muito, muito difícil mesmo. E a questão da saúde mental também é uma coisa que influencia bastante, infelizmente. Eu não sei se você tem Cara, a já mesma. dando. Então, já dando um spoiler, só pra você ter ideia, a gente vai ter um dia aqui que a gente chamou um psicólogo cristão também para falar justamente sobre essas questões de ansiedade, até que ponto é uma doença, até que ponto é a falta de fé em Deus. A gente vai abordar também isso tudo. Você falou da questão da sexualidade, e, cara, assim, como que a gente abraça o homossexual hoje na nossa comunidade? Como que vocês têm essa abordagem? Porque o linguajar é muito de que toda forma de amor vem de Deus. Não sei se você concorda com essa frase, mas como é que é feita a abordagem do homossexual que chega aí na comunidade de vocês? Acho assim, a melhor forma seria chamando um pastor. Não sei se eu consigo falar 100% como a igreja se comporta. Mas, assim, do bom tempo que eu estou lá e das coisas. Ixi, desligou meu computador. Vai cortar essa live? Por aqui está funcionando ainda. Não, é porque a luz que eu estou usando como. Peraí. A luz que eu estou usando como. O computador eu estou usando atrás para iluminar meu rosto. Peraí. Aí, desculpa. Aí, agora sim. Nada. Deixa eu ver a melhor posição aqui. Aí. Então, assim, questão da sexualidade, né? Lá na nossa igreja a gente não exclui homossexuais. A igreja, e nem acho que é o dever da igreja, excluir homossexuais e falar, você não pode entrar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque se a gente for excluir todos os pecadores, todos nós estaremos fora. Mas a diferença é quando nós temos o arrependimento. Então, assim, eu sei que eu sou pecador, você sabe que você é pecador, e nós buscamos o arrependimento e não buscamos viver atolados no pecado, sabendo dos nossos erros, né? Mas, assim, eu acredito que Deus ama a todos, independente dos pecados, independente da homossexualidade. Porém, Deus, como diz a Bíblia, ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Então a gente tem que tratar as pessoas que sofrem com questões de homossexualidade, temos que tratar com amor, com muito respeito, com misericórdia, mas nunca deixando de ensinar, olha, você até pode discordar de mim, mas assim, o que a Bíblia diz é que o homem e a mulher foram criados diferentemente para casar homem com mulher, mulher com homem, não para casarem entre eles, entendeu? E assim, é um assunto que vai ficando mais profundo, né? Porque uns vão acreditar, existe cura gay, não existe, não sei o quê. Mas a minha opinião é que como a gente combate isso é com o evangelho, cara. É pregando o evangelho, demonstrando o amor de Deus, entendendo que Jesus não excluía a prostituta, Jesus não excluía o ladrão. Ele amava, corrigia. A gente não pode passar pano e falar, não, tá certo, viva do jeito que você achar. Não, isso não é certo. Mas a gente tem que demonstrar amor. Acho que falta um pouco na comunidade evangélica a gente ser um pouco mais amoroso com essas questões. A gente costuma julgar muito
mas a gente precisa, além de corrigir, a gente precisa tratar com amor. E eu gosto de uma frase, de uma frase não, de uma, de uma ideia, que assim, todos nós temos tentações. Seja a pessoa que é hétero ou pessoa que é homossexual. Então, o cara que é hétero vai ter uma tentação, tipo, um dia vai passar uma mulher e ele vai desejar essa mulher. Tá errado? Tá errado. Mas o hétero também possui as suas tentações. Um cristão homossexual, que eu nem sei se é um termo correto, também possui as suas tentações, também possui seu desejo, por exemplo, de se casar com a pessoa do mesmo sexo. Só que ele não pode ceder a essa tentação. Da mesma forma que um cara hétero casado não pode ceder a tentação de trair a esposa, por exemplo. São dois pecados igualmente condenados na Escritura. Então, assim, fazendo um resumo dessa questão, acho que a gente tem que tratar com muito amor, misericórdia, não excluir da vida da igreja, porque eu acho que pode ser pior. Você excluir a pessoa, ela vai começar a odiar evangélico, odiar crente. Se você for ver aí no mundo, tem muita gente que fala que odeia crente porque, sei lá, quando assumiu que era homossexual, as pessoas brigaram, as pessoas excluíram. Isso não é legal, mas também não é legal passar pano e falar, não, realmente, pode fazer o que você quiser, não. Tem que combater com o evangelho. Falar, ó, isso está errado, porque não está condizente da criação de Deus. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Então, assim, Moisés falou sobre isso. É uma questão muito complicada, é caso a caso, né? Mas o resumo eu acho que é tratar com amor e com amor também. Cara, show de bola. A gente tá falando um pouco sobre a questão da sexualidade. E aí, ontem foi o Dia dos Namorados, né? O dia romântico para todo mundo. Como que você acha que tem que ser o namoro cristão? Existe, na verdade, namoro cristão? Cristão namora ou só casa, ou namora para casar? Como é que funciona na sua mente essa ideia do namoro cristão? Ontem foi Dia dos Namorados e meu aniversário. Assim, cara, Tem que ganhar dois presentes. Você namora? Não. namoro. Ah, tem que Beijo ganhar dois presentes, viu? presentes. É, assim, cara, o namoro cristão, primeiro que o namoro não tem na Bíblia, né? Se a gente for procurar, não tem a palavra namoro, não tem algo parecido com namoro. Então é difícil a gente falar. Mas minha opinião sobre namoro, e eu não tô aqui falando como uma pessoa santa que quer dar uma de guru de relacionamento, tá? Eu sou falho, assim, sou um pecador que tô apenas aqui colocando a minha experiência e a experiência de liderar jovens para jogo, né? Deixa eu aumentar aqui. O namoro, ele é um período de você conhecer a pessoa visando o casamento. Eu sempre falo para os jovens lá, não namorem por namorar, para suprir carência. Não namorem para dar beijo na boca e para ficar postando foto. O namoro, ele tem que mirar o casamento. Quando você namora com alguém, lógico, às vezes não dá certo, tá? O namoro às vezes não dá certo, mas a intenção no seu coração e no coração da pessoa deve ser constituir uma família perante Deus, que é o casamento, que é uma instituição sagrada que a Bíblia trata com muita seriedade. Então, assim, o namoro, infelizmente, no mundo hoje foi banalizado. Ficar com todo mundo, namorar todo mundo, beijar qualquer um. Isso não são os padrões que Deus estabeleceu pra gente, que Jesus nos ensinou. Então, assim, a minha opinião sobre namoro é: quando você namora, você não é uma só carne com a pessoa. Então, você precisa evitar fazer algumas coisas com a pessoa, porque vocês são uma só carne. Vocês são dois irmãos em Cristo que estão se conhecendo e que estão visando o casamento. Agora, por exemplo, uma coisa que eu não concordo, e quero ver até a sua opinião, é namoro evangelístico. Tem gente, na minha igreja, graças a Deus, não tem isso, mas eu vejo assim na internet, no Instagram, pessoa, não, eu tô namorando uma pessoa, mas ela não é cristã, mas eu vou converter ela. Tipo, assim, pode dar certo, quem sou eu para falar que não pode dar certo? Mas a probabilidade de dar errado, eu já vi acontecer muitas vezes de dar errado. Porque você tem que amar uma pessoa porque ela ama a Deus. O primeiro amor da pessoa que você
vai casar, tem que ser Deus, não tem que ser você, sabe? Então, se você namora uma pessoa do mundo, tipo, você tá amando um Deus, ela tá amando um outro Deus, sabe? Como é que vai funcionar isso? Se a pessoa não se converter, você vai casar com a pessoa? Lógico, pode dar certo. O meu pai não era evangélico quando conheceu minha mãe. Minha mãe era evangélica, e meu pai era católico, né? A descendência italiana dele, eles são católicos. Meu pai conheceu minha mãe levou meu pai para a igreja, meu pai se converteu, eles começaram a namorar e casaram. Então, assim, eu tenho um exemplo dentro de casa que deu certo, mas isso não é um padrão das pessoas, sabe? Então, assim, se eu fosse colocar algumas dicas para quem está assistindo sobre namoro cristão, busque namorar pessoas cristãs, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem na igreja, pessoas que temem ao Senhor, né? Eu não sei se eu acredito que Deus tem uma pessoa preparada para cada pessoa. Eu acho que o amor é uma construção, sabe? Porque senão toda profecia que alguém dava, você vai se casar com fulano, era revelada, era certa, né? Então, assim, quantas vezes a gente já não viu, você vai casar com fulano, e não é isso que acontece, sabe? Então, é difícil, mas busque namorar alguma pessoa que seja cristã, busque visar o casamento, não namore porque você tá carente, não namore porque você quer dar beijo na boca, não namora porque você quer postar fotinha bonita no dia dos namorados. Namore porque você quer construir um namoro com a pessoa visando o casamento. Visando, não, eu quero ter uma família com essa pessoa, quero diante de Deus assumir um compromisso para a vida inteira com ela e constituir família, né? E infelizmente o conceito de namoro tá sendo bem deturpado fora da igreja e dentro da igreja também é bom a gente usar a Bíblia, por mais que a Bíblia não fale de namoro, mas ela usa padrões de relacionamento que a gente pode se basear, né? Exatamente. E a Bíblia, a gente às vezes fica preso nessa questão de eu não sei se essa pessoa é de Deus para mim, mas a Bíblia ela diz qual é o padrão de pessoa que a gente tem que se relacionar, né? Até mesmo porque como é que um homem vai amar a esposa como Cristo amou a igreja, se ele não entende quem é Cristo, se ele não sabe quem é Deus, se ele não sabe o que é o Evangelho. E, semelhantemente, como é que a esposa ela vai se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo? Então, realmente, muita gente fala de julgo desigual, né? Eu também sou contra essa história de namoro evangelístico, para mim também não cola muito. Me parece mais quando a pessoa quer tá muito afim de uma pessoa do mundo e quer satisfazer seus desejos carnais, então ela usa isso para poder, para ninguém me julgar tanto assim, né? Para ter uma desculpinha, né? Exatamente. Agora, uma coisa que você faz muito bem é E também Deus, a questão. Pode desculpa, falar. não. Não, eu sei, porque assim, por mais que eu cresci na igreja, eu fiquei mais ou menos um ano sem igreja, e quando eu troquei de igreja, e eu dei uma. Eu não me considero que eu fiquei desviado nem nada, mas sabe quando você fica meio frio, meio. Tipo, eu acreditava em Deus, mas eu ficava, eu quero provar umas coisas do mundo. Então eu sei do que eu tô falando, porque eu já tive do outro lado. Eu não sou uma pessoa santa, uma pessoa que tá aqui pra falar, não, você deve ou não deve fazer isso. Eu quero dar dica para os jovens não cometerem os erros que eu cometi, entendeu? Que meu pai falava dos erros que ele cometeu e eu tentei não cometer os erros que meu pai cometeu, assim por diante, sabe? Mas realmente foi o que você falou. Desculpe interromper, pode continuar. Nada, e essa sua última fala agora foi muito importante, porque é sempre bom que a gente aprenda com os erros dos outros do que com o nosso, né? Se fôssemos sábios, nós faríamos isso, né? Ao invés de esperar quebrarmos a cara com alguns erros, algumas coisas, nós aprenderíamos com as experiências ruins das outras pessoas, né? Por isso que existe muito adolescente quebrando a cara no futuro, que existe a rebeldia contra os pais e coisa desse tipo. Uhum. Mas como que chegou na sua vida essa questão de tentar ser um influenciador? E que realmente você está influenciando, porque foi através do seu Instagram, né? Eu vi lá o Marcondes postando lá e disse, caramba, que conteúdo bacana. Como foi que chegou isso na sua vida, assim? Ele é seu amigo, Marcondes? Meu brother ali, eu tô tentando trazer ele para cá, mas ele tá com medo de dizer ele que vai passar vergonha. Eu vai nada, cara. Nada. Então, é, eu sempre gostei de falar muito, cara. Sempre gostei de falar muito.
E aí eu fazia devocional, eu anotava, tal, falava, meu, que coisa legal, preciso falar. Só que assim, tem coisa que eu não quero levar, por exemplo, para pregação. Às vezes é uma coisa muito simples, ou às vezes é uma coisa que não cabe ali na pregação. Falei, meu, e não é sempre que eu prego, né? Assim, eu prego a maioria dos cultos de jovens, de adolescentes, mas não é uma coisa recorrente, assim, não é todo mês eu tô pregando toda hora. Falei, meu, eu queria criar um canal para compartilhar meus devocionais, sabe? Para trocar uma ideia com o pessoal. Então, eu não criei para pensar em crescer no começo, sabe? Tipo, chamar gente de fora. Criei para os amigos seguirem, família, algumas pessoas. Comecei a postar. Mas eu demorei para criar. Fiquei procrastinando. Ano passado eu estava fazendo TCC da faculdade e tal. Então, eu estava bem enrolado. E eu via que tinha muita gente que tinha dúvida muito básica, sabe? Tipo, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, como é que funciona a Trindade? Falou. Eu sei que eu não sou um baita conhecedor de teologia, mas eu falei, meu, isso daí eu sei, eu consigo passar para as pessoas. Aí eu falei assim, meu, vou criar para fazer um devocionais. E aí, beleza, se der certo, eu continuo fazendo. E eu me inspirei no JP Maia. Não sei se você conhece o JP Maia, é um influenciador cristão. Ele é reformado também, ele é batista reformado. Depois eu até te mando os conteúdos dele. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Falei, cara, aí, tá aí, é um conteúdo legal, não precisa ficar fazendo dancinha de TikTok para aparecer. Nada contra quem faz, claro, respeito. Falei assim, meu, é, vou além dos meus devocionais, vou começar a fazer umas caixinhas de perguntas, fazer uns reels diferentes. E o pessoal começou a engajar, eu comecei a ter mais seguidores do que meus amigos, sabe? Seguidores que eu nem conhecia. E aí comecei a receber muita mensagem, tipo, nossa, Du, legal seu conteúdo. Pô, você tá falando bem, não sabia desse detalhe, depois fui conferir na Bíblia, tá? E é isso, tá certo. Pô, gostei do seu conteúdo. Falei, meu, legal. E comecei a produzir, ainda preciso continuar produzindo, né? Ainda tô com 460 seguidores, mas, pô, é legal ter esse carinho, né? Essa pessoal seguindo. Fico feliz com isso, né? Não sei se eu me considero influenciador, acho que foi a primeira pessoa que você falou que eu ouvi falando que influenciador foi você, então obrigado aí. Vou começar a cobrar publi aí das empresas, não, brincadeira. Mas aí foi isso. Foi que eu queria fazer um devocional e explicar meu devocional e falar para meia dúzia de pessoas. O pessoal foi curtindo, foi dando certo. Tô com 400 e poucos seguidores e tenho mais vídeo aí. Mas realmente foi da necessidade de transmitir conhecimento, sabe, Moz? Eu via que tem muito jovem que não sabe o básico. Porque eu fui um jovem também que, por mais que estava na igreja, eu não gostava de ler livro. Tipo, eu li a Bíblia, mas assim, aquela coisa bem superficial, sabe? E a gente sabe que às vezes é chato. Vamos falar a verdade, para o adolescente, às vezes é chato você ficar lendo livro, ficar fazendo devocional. Não deveria, né? Os adolescentes deveriam sentir é, felicidade ao ler a palavra de Deus e ao ler os livros, né? Mas a gente sabe que não é o comum. Então eu falei, meu, eu posso juntar, gravar uns vídeos, que adolescente, jovem tem mais afinidade com vídeo, e aí eu consigo ajudar mais pessoas, né? Aí junta duas coisas, os vídeos e as redes sociais, são duas coisas que são muito atrativas para os jovens e conseguir fazer esse conteúdo bacana. Por mais que você diga assim que você é um cara que você se acha leigo nas coisas, mas antes um leigo, né, falando verdades da palavra de Deus, ainda que você mesmo considere que seu conteúdo é básico, que eu acho que é profundo até para muita gente é um conteúdo profundo, do que conteúdos imorais. Eu sempre digo que todos nós somos pequenos influenciadores, né? Até quem não tem rede social tem sempre alguém se espelhando, se inspirando em você, e tenho certeza que você está aí no rumo correto. E aí, quando o seu canal começar a crescer mais, né, sua página aí do Instagram, pode chegar alguns convites em troca de monetização, de dinheiro, alguns convites talvez indecentes, uma propaganda de cerveja, de cigarro ou algo do tipo, casa de aposta. Como lidar com essas tentações? Como você acha que o cristão influenciador tem que lidar com essas questões financeiras de propostas do mundo? Sim.
Eu recebi uma semana passada, até mostrei para minha Oh, irmã. Era, era uma casa de aposta, mas não era casa de aposta de futebol. Era tipo tigrinho, sabe? Cara, uma coisa que é claramente para tirar dinheiro das pessoas. Eu não tô falando que 100% da casa de aposta é assim. Não tô falando, mas aquele ali, eu tinha certeza. Cara, na hora eu excluí. Eu nem agradeci. Eu achei que era fake. Mas quando eu entrei no perfil, tinha lá influenciadores de 400 seguidores igual eu, divulgando 300, 1000. Então, assim, não era fake. Tipo, era uma proposta real. Tinha uma menina lá que tinha, vai, 800 ou 1000 seguidores fazendo propaganda, que é mais ou menos a média que eu tenho de seguidores, de visualização. Eu falei, meu, não é fake, tem realmente pessoas aceitando isso. Então, assim, o que a Bíblia nos ensina? Que tudo, a gente pode fazer tudo, a gente é livre para fazer tudo. Só que tudo convém? Não, não é tudo que convém. Então, acho que a gente tem que colocar na balança e colocar na Bíblia, né, em oração, o que convém e o que não convém o cristão fazer. Então, assim, é justo que eu faça uma propaganda que eu vou ganhar, sei lá, vai, R$ 500, e tire dinheiro dos meus seguidores? Ou tire dinheiro das pessoas? Igual você falou, nós somos pequenos influenciadores. Mesmo quem não tem canal no YouTube, mesmo quem não tenha canal no Instagram, nós influenciamos as pessoas. Ainda mais nós cristãos, que tá todo mundo sempre de olho. Olha ali, o crente. Será que o crente vai pecar? Será que o crente vai beber? Será que o crente vai fazer isso? Então a gente tá sempre no radar das pessoas. E isso é um perigo. Mas serve pra gente andar na linha. Então, assim, as propostas vão vir. Eu acho que à medida que as pessoas vão crescendo, vão vir propostas indecentes. Mas eu acho que tudo tem que ser baseado no evangelho e colocar na balança, assim. Convém para um cristão divulgar isso? Convém para um cristão espalhar isso para as pessoas? É que eu estou colocando um caso extremo aqui de um jogo de aposta tigrinho. Mas pode ser que, igual você falou, venha uma cerveja. Aí eu falo, ah, não, mas cerveja, a Bíblia não condena a cerveja em si. E de fato, não tem na Bíblia um versículo falando que beber é pecado. Beber por si só, a Bíblia não condena. Mas convém para mim, um cristão, ficar escandalizando meu irmão, que às vezes acha que bebida é pecado, eu divulgando em troca de algum dinheiro, sabe? É claro, eu estou falando aqui como um influenciador pequeno. Eu espero que Deus transforme meu coração para que quando eu seja grande, eu não caia nisso. E vocês podem me cobrar, irmão. Ah, quem está desde o começo aí, qualquer cagada que eu fizer, divulgar qualquer besteira, já manda mensagem, já com os dois pés na porta. Mas a gente tem que é, ver o que convém e o que não convém. O que é, o que é bom para o cristão, o que não é bom para o cristão. Então, assim, pô, vai divulgar uma marca de roupa, contanto que não seja as roupas indecentes, claro, né? Pô, show de bola. Agora, você vai divulgar um cassino de aposta que tem uma credibilidade muito duvidosa. Será que um cristão apoiar um tipo de negócio que tira dinheiro dos outros é legal? Você apoiar sei lá, uma marca que você sabe que persegue cristãos, ou você fazer uma collab com um influenciador que é claramente contra cristãos. Cara, eu já vi na internet cristão fazendo conteúdo com um cara que detona a igreja, que detona cristãos e fala lá, ah, não, tá tudo bem, Deus é amor, não sei o que, é a opinião dele, tá tudo certo. Será? Então acho que a gente tem que banalizar na Bíblia e colocar na balança assim, tudo é lícito. A gente pode fazer o que a gente quiser. Se eu quisesse aceitar a proposta, aceitava. Mas convém para um cristão fazer isso? Eu vou estar dando um bom exemplo? Eu vou estar sendo um discípulo? Porque Jesus manda a gente ser discípulo e fazer discípulos. Então eu vou estar fazendo um discípulo. O que, que vai agregar para os meus seguidores esse tipo de propaganda? Eu não sou contra a propaganda. Eu acho que o influenciador trabalha. Por exemplo, você que faz vídeo para o YouTube, você gasta até mais tempo do que eu editando, fazendo coisas, chamando convidado. Você gasta o seu tempo. Então é justo que o trabalhador tenha o seu salário. Então, publis são bem-vindas. Mas qual o conteúdo? O que vai levar os seus seguidores a fazer isso? É isso que a gente tem que prestar atenção, né?
Opa, deixa eu botar aqui. Na Bíblia tem um exemplo forte de um jovem que recusou proposta, que foi o caso de José, né? Talvez ali ninguém nunca ficasse sabendo daquela proposta, uma proposta indecente de ter uma noite com uma mulher. Talvez nunca ninguém ficasse sabendo. Mas é importante que a gente se lembre também que, mesmo quando nós estivermos sozinhos, Deus vai estar ali, né? O Salmo 139 vai dizer: eu não posso me esconder de Deus. Se eu botar minha cama no mais profundo mar, ele vai estar lá. Se eu botar minha cama nos mais altos céus, ele vai estar lá. Só que aí nós, como cristãos, recusando essas propostas, vem um outro problema que a gente tem que lidar com ele, que seria o caso dos cancelamentos. Como um cristão pode lidar com o cancelamento, ser excluído da sociedade ou ser demitido de um emprego, por que não? Como o cristão lida com isso para defender o evangelho? Cara, assim, aquele papo de a gente não vai agradar todo mundo é bem verdade, mas é mais profundo do que isso. Nós cristãos, a gente não vai agradar ninguém, na verdade, quase ninguém, porque a gente está indo na direção contrária do mundo. Eu jogo futebol e só tem eu de cristão nesse futebol. E assim, ambiente de futebol, eu evito ficar trocando ideia com o pessoal, mas você sabe que o ambiente de futebol tem muito palavrão e tem coisa muito errada, sabe? Eu tento ali jogar meu futebol uma vez por semana e de boa, vou para casa e tal. E eu sou o único cristão, então às vezes eu falo umas coisas que pro pessoal é tipo, mano, como assim você não faz sexo com, tipo, toda semana? Como assim você tenta manter um namoro de santidade com sua namorada? Tipo, como assim você nunca fumou? Sabe? E até motivo de zoação, eu já fui zoado lá. E no começo eu ficava bravo, né? Tipo, meu Deus, eu vou xingar todo mundo aqui, falar que vai estar todo mundo pro inferno e já era, sabe? Mas eu acho que a gente tem que. É difícil, mas tem que tratar com amor, sabe? De entender, meu, espero que um dia ele se arrependa disso, acho que um dia se arrependa, porque inevitavelmente, Moás, a gente vai ter opinião contrária ao pessoal do mundo. Em vários assuntos, vão ser pouquíssimas coisas que a gente vai discordar. E eu estava lendo ontem, se eu não me engano, Romanos, eu não vou lembrar o versículo, que Paulo fala, né? Que quando o mundo odiar vocês, para vocês ficarem alegres. Porque se eles odiarem vocês, quer dizer que eles estão odiando a Jesus, estão odiando a Deus. Não lembro agora de cabeça, oh meu Deus. Mas é algo assim. Se eles estão te odiando, é porque eles estão odiando Jesus que mora com você. Automaticamente eles estão odiando a Deus, sabe? E se eles estão te amando, e se as pessoas estão amando você, elas estão amando a Cristo também. Então, assim, as pessoas vão cancelar, elas vão buscar tentar combater o cristianismo, eles vão tentar fazer coisas para envergonhar a gente. Mas eu acho que a primeira coisa é tentar resolver com amor, sabe? Ixi, deu uma travada aí. Ah, não, voltou. É resolver com amor. É difícil porque às vezes eu fico bravo, vejo uma coisa no Instagram, fulano falando mal de crente lá, que esses crentes, não sei o que, é tudo ladrão, é tudo não sei o que, falso. Eu falei, meu Deus do céu. Esses dias eu respondi um comentário lá, não, escrevi um comentário lá, aí eu falei, não, deixa eu apagar que eu não sei se eu vou estar sendo educado nesse comentário, sabe? Então, assim, o cancelamento vai vir, né? E a gente precisa se manter forte. E manter forte mesmo, porque os discípulos lá atrás, tem um livro que eu quero comprar que ele fala da história de como cada discípulo morreu. Os que foram decapitados, o que foi crucificado de ponta cabeça. E assim, quando a gente olha para a história dos apóstolos e dos discípulos do primeiro século, e a gente enxerga que, mano, eles literalmente morreram e foram torturados pelo evangelho, um cancelamento digital, alguém me xingando do outro lado do Brasil, não vai afetar no evangelho. Na verdade, significa que eu estou caminhando pelo caminho certo. O problema é se o mundo me aplaudisse, né? Falasse, é isso aí, Eduardo, tá fazendo certo. Porque ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Deus. As duas coisas não dá, né? Exatamente. Nós vamos já faltando 10 minutinhos para a gente completar uma hora de live. Eu queria que você, então, deixasse aí para a gente seus dois autores ou pregadores, pastores, que não seja o seu, porque você vai dizer já o seu, mas pastores da mídia mesmo, porque as pessoas consigam seguir,
que você admira e por que você admira, o que é que você indica para que os jovens possam consumir. Certo. Já que não vale meus pastores, eu gosto do Iago Martins, que é do canal Dois Dedos de Teologia. Ele é batista reformado. Eu comecei a acompanhar por causa dos vídeos no YouTube dele. Eles têm uns vídeos lá, tipo, Pergunte ao Pastor, que ele faz pergunta e resposta, assim. E fui me aprofundando no... Ele tem conteúdo de exegese, de hermenêutica. Cara, às vezes ele traz uns conteúdos de exegese que, assim, é difícil para mim, mas eu tento acompanhar, porque eu não falo grego, né? Mas eu comecei a gostar muito de teologia por causa dele também. Então, Iago Martins, para quem não conhece, ele é do Ceará. Ceará cearense ele. Gosto bastante. E eu vou pegar um Você é fora do Brasil. nordestino, tem a cabeçona como eu. Nordestino é assim. E fora, cara, e eu gosto do John Stott, ó. John Stott. Eu já li uns 2 livros dele, tô indo pro terceiro. Eu acho que eles põem o evangelho muito bem, sabe? De uma forma simples. E esse que eu tô lendo chamou Discípulo Radical. Eu tô lendo com o pastor que tá me discipulando lá dos jovens, né? O pastor que eu falei. Tem sido muito bom, sabe? Assim, ler e não ler por ler, ler de você trocar ideia sobre o livro e entender e anotar. Então são esses dois que eu mais gosto, aí, Iago Martins e de fora o John Stott. Cara, que bênção, Eduardo. Já queria te agradecer demais por essa participação, a gente teve um conflito aí de agenda, porque você está com a sua vida meio corrida, mas agradeço demais, cara, pelo esforço que você fez de conseguir estar aqui com a gente, divulgando o evangelho, que o intuito do canal é justamente esse, edificar vidas, né, abençoar a igreja, fazer discípulos, como você bem colocou aí. Mas antes da gente se despedir, eu queria que você informasse para a gente, para as pessoas, como é que elas te acham, como é que elas podem consumir o seu conteúdo e deixasse uma mensagem final aí para os nossos 3 netos que vão assistir esse vídeo depois que a gente já estiver na glória. Qual o conselho para esses jovens da nossa descendência que você deixaria e as suas redes sociais? Certo. Primeiro, as minhas redes sociais, Eduardo Carnevale, underline. Eu tenho 2 perfis, o pessoal, se quiser seguir também, mas o de conteúdo é Eduardo Carnevale, com L só, e E no final, underline. Tá? Eu só tenho no Instagram e no TikTok, por enquanto. Penso em fazer canal no YouTube, vou pegar umas dicas aí do Moaz para fazer no YouTube também. Quem sabe, né? E agradecer também, de verdade, Moaz, minha primeira entrevista, tô me sentindo influenciador aqui. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, mas mais do evangelho, que é o que importa, né? Quero continuar aí em contato com você, fazendo mais live. Quando eu fizer umas lives no meu perfil, vou te chamar também, com certeza. É que realmente está corrida essa semana, reta final de faculdade, culto lá na igreja que eu estou coordenando, mas amém. E a mensagem final, cara, para os jovens, para os adolescentes, é o mesmo conselho que Salomão, né? Que Salomão sempre orientou que tudo era pó sem Deus, sabe? A nossa vida é uma vida passageira, é uma vida que não tem valor se a gente não tá com os olhos fixos em Deus, sabe? E que a nossa juventude possa olhar para Cristo e enxergar que nele é a satisfação da nossa vida, sabe? Eu sei que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós falhamos, mas o amor de Cristo, ele perdoou os nossos pecados naquela cruz, mediante a nossa fé em tudo isso, sabe? Em Cristo e na obra redentora dele. Então, que o meu conselho seja o mesmo de Salomão, lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, que falava que tudo era pó, que um dia tudo isso vai passar, a nossa vida vai passar, a gente vai ficar velho, mas a gente vai morrer, mas se a gente tiver fé em Jesus Cristo, se a gente entender que a nossa vida só tem sentido por causa dele, a gente vai ter a vida eterna. E a nossa vida aqui na Terra é passageira, ela é rápida, ela é efêmera, e o que importa é estar com os olhos fixos em Deus. Que a nossa juventude, e eu me incluo nessa, a gente possa buscar mais ler a Bíblia, buscar mais orar, buscar ter uma vida
na presença de Deus, sabe? Não acreditando que Jesus, era um cara bonzinho, não. Era um cara bonzinho, mas ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. E a única forma de eu aproveitar minha juventude não é lá fora, tipo, na balada, fumando, pegando geral. Eu vou aproveitar minha juventude na presença de Deus, com meus irmãos, em comunhão e servindo, sabe? Eu queria que todos os jovens tivessem essa mensagem e que o Espírito Santo transforme o coração e nos transforme também, para que a gente possa pensar assim até o final. Amém, glória a Deus. Agradeço mais uma vez, Eduardo. Peço que ainda não saia, Eduardo, para eu me despedir de você no off. Mas, gente, vocês que ficaram até o final, agradeço demais. Peço que já que compartilhe, deixe o seu like para ajudar o canal, para que o canal ganhe mais um pouquinho de relevância, para que a gente possa trazer convidados tão bons e tão preparados como foi o Eduardo aqui. Se inscreve, comenta, se tem mais alguma dúvida, pode mandar no meu Instagram, ou então já vai direto aí no Instagram dele que ele divulgou para vocês encherem o saco dele com um monte de pergunta. Não tem a pena não, pode colocar a pergunta à vontade. Agradeço a todos, que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, né? Já estamos chegando no final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.